Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos, bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Mas trazendo mais uma vez aqui uma mensagem da palavra de Deus, tentando levar o entendimento com a mente de Cristo para os irmãos que ainda estão aí perdidos nas religiões, escravo dessa religião denominada de evangélica e todas as outras religiões que só pregam por topa e ganância e que não tem Deus. Olha, hoje aqui nós temos como mensagem, temos título aqui como mensagem, Cristo matou o diabo e os pastores matando os evangélicos. Então, vou abrir aqui a Bíblia, tá? E vou levar o entendimento, tentar levar o entendimento, principalmente dos evangélicos que se encontram aí nessa praga chamada de sistema evangélico, que de evangelho não tem nada e que são empresas montadas, como eu sempre falo, somente para roubar os crentes e torná-lo escravo dessa maldita religião e que na verdade não leva ao entendimento de nada. Então, meus amados, olha, o título de hoje, como eu já falei, é Cristo matou o diabo e os pastores matando os evangélicos. Vou abrir para vocês aqui a Bíblia, vou ler e vou te levar ao entendimento, com a mente de Cristo e não com a mente do pastor. Porque esses cão guloso, eles só pregam por topo e ganância e que eles não têm entendimento de nada, a não ser de assaltar. Então, olha, Hebreus 2,14, presta atenção que é um texto pequeno, tá? É um texto pequeno que eu vou ler, né? Eu vou ler e vou te explicar. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou logo te dizer que esse diabo do teu pastor não existe e só existe para eles, os cães e os cãólogos, e para os evangélicos que não têm entendimento de nada e que não serve a Deus e que só serve a homens. E que nós, da graça de Deus, os pregadores da graça de Deus, nós estamos tentando levar o entendimento para os verdadeiros filhos de Deus. E Lira, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. E o teu cão diz o quê? Que é para tu aceitar Jesus. E tu tem que aceitar na arapuca dele, não pode ser na arapuca do concorrente. Porque senão o dízimo vai para o outro, não fica com ele, com o teu cão. Então, meus amados, olha, vamos pensar um pouco, vamos dar ouvido aqui ao Evangelho e tentar ter entendimento da palavra, meu amado. Porque senão vocês vão morrer desse jeito. Igual a isopor d'água, só boiando, sem saber para onde vai. Então, olha, Hebreus 2,14, presta atenção. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a religião evangélica, católica e todo tipo de religião inventaram um diabo espiritual que serve de ameaça para os escravos das religiões, dos quais ele, os cães que se dizem professores deles, diz que se não der o dízimo, o devorador vai na tua casa, o diabo vai na tua casa. Se o teu dízimo tiver atrasado, esse diabo que eles inventaram
você vai queimar no fogo do inferno. E que se Jesus voltar, mas o teu dízimo tiver atrasado, ou se você não tiver nessa arapuca do teu cão, ele diz que vocês ficam. E que na verdade tudo isso daí é uma mentira. Agora vamos fazer de conta, igual o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que é o que vocês vivem. Vocês evangélicos, vocês vivem o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês vivem um faz de conta. Porque nada aí é verdadeiro, meu amado. Nada aí é verdadeiro. Então, meus amados, olha, vamos fazer de conta que esse diabo do teu pastor existe. Vamos fazer de conta que esse diabo dos evangélicos existe. Então, Deus é poderoso? Eu creio que para vocês dizem que é, né? Mas o que vocês fazem, vocês dizem que ele é mentiroso. Porque vocês não creem no evangelho. Então, meus amados, vamos fazer de conta que o teu diabo existe. Agora vamos ler e dizer o que foi que Deus fez com o diabo. Olha, Hebreus 2,14. Visto, pois, que o filho tem participação comum de carne e sangue, deixe também ele é Cristo, desse filho. Deus é Espírito. O Filho de Deus é Espírito. Então, Deus na sua manifestação como carne, ele teve uma participação comum de carne. Para quê? Olha, ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meu amado, como é que aqui em Hebreus 2,14 está dizendo que o diabo foi aniquilado pelo Todo-Poderoso, pelo dono do mundo? E como é que esse diabo que Deus aniquilou, que Deus matou, que Deus destruiu, como é que esse diabo continua perseguindo os crentes? Como é que esse diabo que Deus aniquilou pela sua morte, destruiu, continua servindo de atormentador, de atormentamento para os evangélicos? Que o teu pastor diz que tudo é o diabo. Vocês falam mais do diabo nessa arapuca aí do que de outra coisa. Porque de Deus também vocês não falam. Vocês não falam de Deus, meu amado. Vocês falam de Moisés. Vocês falam de Jesus de Nazaré, que não existe mais. Vocês falam de Deus de Israel, que também não existe mais. Ou seja, vocês não falam de Deus nessa sinagoga. Vocês falam de um diabo que eu acabei de ler aqui, que ele foi destruído. Então, meu amado, acorda. Acorda, meu amado, desse sonho. Que isso daí tudo é um sonho, meu amado, é um engano. Então, Lira, o que é? O que é o diabo da Bíblia? Olha, agora eu vou te dar entendimento, dizendo para você qual é o diabo da Bíblia e qual foi o diabo que Deus destruiu. E que o diabo desse teu cão, desse teu cãólogo, não existe. Que é uma manobra para te ameaçar, para te meter medo. Para quê? Para te roubar. Quando que vocês vão entender isso? Quando que vocês vão entender isso? Então, Lira, quem é o diabo da Bíblia? Meu amado, olha, o diabo da Bíblia, presta atenção, o diabo da Bíblia foi a lei de Moisés. Por quê? Porque o diabo é o acusador. O diabo da Bíblia é o acusador, é a lei de Moisés. A lei de Moisés foi conhecido como ministério de condenação e morte. Então, Deus, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas e através da sua morte ele destruiu. Ele destruiu o diabo que tinha o poder da morte. Por quê? Por testemunha de uma ou mais pessoas, o judeu ele era apedrejado, ele era morto. E que o ministério de condenação e morte, Deus
através de Jesus de Nazaré, ele cumpriu, né? Ele cumpriu, ele aniquilou, ele destruiu o ministério de condenação e morte, que é o diabo da Bíblia, e que o Cristo ressuscitado, Romanos 10:4, o fim da lei, o fim do diabo foi Cristo. Acorda, meu amado. Acorda que essas grandezas de Deus, essas explicações que não é nossa e que é do Espírito Santo, vocês só ouvem aqui no YouTube. Não tem nenhum cão desse que vai pregar isso. Porque quanto mais vocês medrosos, quanto mais vocês com medo do diabo, com medo do Satanás, com medo do demônio, mais renda para ele. Que tu dá tudo, meu amado, tu dá tudo. Olha, os evangélicos, né, os chamados crentes, os chamados religiosos, eles não estão na igreja para buscar Deus. E Lira, por que eles vão para a sinagoga, que não é igreja? Arapuca, a empresa do cão. Meu amado, olha, com medo de perder a salvação, com medo de Jesus voltar e ele ficar, e com medo do diabo. Com medo do diabo, com medo do Satanás e com medo do demônio. É para isso que o chamado evangélico vão para a igreja. Ele não vai para a igreja buscar Deus, porque lá não tem Deus. Ele não habita em santuário feito por mão de homem. É o chamado cão guloso que eles chamam de pastor. Eles não pregam Deus. Eles pregam Moisés, como eu já expliquei. Então, Lira, quem é que é o diabo da Bíblia? A lei de Moisés e a nossa carne. A nossa carne, meu amado, é o diabo da Bíblia. E o ministério de condenação e morte, que foi Moisés. A lei de Moisés. Então, olha, João 5,45, o tempo já está passando, eu vou correr, ó. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Isso aqui é para vocês. Então, Jesus de Nazaré está falando aqui com os discípulos, e ele disse, está falando com os judeus, e ele disse, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei de Moisés, meu amado. Que o pecado da Bíblia era a transgressão da lei, o não cumprimento da lei, que era somente acusação, que é o que os crentes vivem hoje, os evangélicos. Então, olha, aqui em Mateus 4,16, ainda pregando para vocês, dizendo que o diabo do teu pastor não existe, esse diabo espiritual da religião, e que o diabo da Bíblia foi a lei de Moisés, não existe mais. Olha, Mateus 4,16, olha, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões e sombra da morte, ó, resplandeceu-lhe a luz. Então, aqui está se referindo aqui à lei de Moisés. Viviam nas trevas. Viviam nas trevas. Entende? Então, aqui, olha, para terminar, explicando para tu que o diabo da Bíblia foi a lei de Moisés, e que o diabo da Bíblia é para sempre a nossa carne. O diabo que está ao nosso derredor é essa carninha friboi, se você obedecer ela. Entende, meu amado? Não tem nada a ver com o diabo do teu pastor. O diabo do teu pastor é ele, porque ele é o acusador, ele só acusa vocês. Esse é o verdadeiro diabo. É o cãólogo e o chamado pastor, bispo, padre, papa, esse povo aí que não prega boas novas, que não prega o evangelho. Então, meus amados, olha, Gálatas 5,17, olha. Porque a carninha aqui, ó,
milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, a carne, o homem exterior, não aceita as coisas de Deus. Então, são 24 horas, ó, se opondo. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Para quê? Para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Então, meu amado, tu quer controlar a tua carne, tu tem que andar no espírito e não fazer a vontade da carne. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, olha, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não está sobre o diabo. O diabo, o opositor, o acusador, não está sobre Moisés. E por que, Lira, que os evangélicos só vivem em maldição? Por que os evangélicos só vivem sendo acusados? Que o dízimo está atrasado, que não veio ao culto, que não veio para a igreja, que está desigrejado, que não se batizou, não pode fazer Santa Ceia, que é macumba, porque é Páscoa, porque está em pecado. Só acusação, meu amado. Só acusação, só o diabo, a lei de Moisés, que o dono do mundo destruiu, aboliu, e que o teu cão trouxe para vocês. Então, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Por que vocês vivem essa praga que vocês estão? Porque vocês não vivem na segunda aliança. Porque vocês não vivem o ministério do Espírito. Porque vocês não estão nas 14 cartas de Paulo. Porque vocês não estão no Cristo ressuscitado. Olha, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha aqui, cão guloso, analfabeto, cãólogo, que eu não sei para que tu fez faculdade. Olha aqui o que é as obras da carne, que vocês, enganadores, vocês dizem que é do diabo. E que vocês não assumem os teus atos e não ensinam os teus alunos a se responsabilizar pelos atos dele, os atos da carninha, ó, que ele dá de comer. Então, ora, as obras da carne são conhecidas e são 2 pontos: prostituição, impureza, lasciva. Então, Lira, prostituição é diabo? É diabo do pastor? Impureza é do diabo do pastor? Não, meu amado, está dizendo aqui que é obra da carne. 20, idolatria, que é só o que tem na igreja de vocês. Igreja não, na sinagoga. Desculpa. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, está lotado. Em cada uma sinagoga dessa é uma facção. Essa não pode ir naquela, aquela não pode vir nessa, aquela de lá não pode ir na de lá, porque na de lá, porque não pode, porque é concorrência, vocês vão perder o dinheiro, seus infelizes. Então, olha, 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meu amado, olha, tudo explicadinho, tudo bonitinho, que vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso e vocês praticam todas essas coisas aqui. E como vocês não querem assumir os teus atos, vocês preferem dizer que é do diabo, do teu pastor. Entendeu, meu amado? Então, explicado essas coisas, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que é difícil, viu? Que é difícil para vocês evangélicos, mas nós fazemos a nossa parte. Então, pedindo aí que você se inscreva aí no canal, ajuda a esse canal crescer, dá o like nesse vídeo, para que outras pessoas saiam dessa mentira que está aí fora, que é essa religião
denominada de evangélica e todas as outras, que só tem aí cão guloso, só tem aí ambicioso, só tem aí ganancioso, querendo crescer na vida às custas dos pobres, às custas dos miseráveis, que não tem mais nem o que comer. Então, meu amado, graça e paz.